Eu tenho aqui três pastilhas Peltier, uma de 6 amperes, comum, TCI ali. Uma de 15 amperes, tá meio apagada aí, mas acho que dá pra ver, que é de 15 amperes, olha aí, 15 amperes, também comum. E tem uma pastilha de marca boa, da Asa T40. Se você der um Google aí e pesquisar, você vai ver que ela é tida como a melhor pastilha Peltier do mundo. Essa aqui, ó. Ela é 6 amperes. Asa T40. Aí nós vamos fazer alguns testes aqui e vocês vão ver a eficiência dela. Eu quero usar ela num projetinho. Eu vou fazer alguns testes aqui. Vou colocar ela nesse cooler aqui. Esse CPU cooler. Intercooler. Ele é com heat pipe, que são esses caninhos de cobre aqui. Deixa eu ver se foca. Então esses caninhos de cobre aqui, ele refrigera bastante. E dois fãs, 12 volts. Aí eu vou ligar naquela fonte ali. Essa fonte é de 10 amperes. Eu vou ligar todo esse conjunto aqui nessa fonte. Aí nós vamos fazer alguns testes aí, pra ver. Só um minuto que eu vou passar pasta térmica aqui na pastilha. Pra colocar ali e já volto. Prontinho, já fiz a ligação aqui da pastilha aqui, a fiação aqui, o positivo da fonte. Essa fonte ela é 12 volts, viu? A fonte-chave é 12 volts, de 10 a 12 volts. Essa pastilha aqui, geralmente essas pastilhas, o lado que esfria é o lado que está escrito aqui. Só que aí você tem que testar, porque algumas delas vão invertidas. Essa minha aqui da Asa, o lado que esquenta é esse lado que está escrito, então ela veio ao contrário. Agora não sei se todas são assim, ou se foi essa que veio ao contrário. Mas o lado que esfria dela, nessa daqui da Asa, é esse lado aqui que não está escrito. Eu vou pôr aqui. Deixa eu ver. Assim. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, vou pressionar. Essa é a pasta térmica. Essa pasta térmica não é de boa qualidade. Isso influencia também o tipo de dissipação que você conseguir. Quanto melhor a dissipação, mais ela vai esfriar. E também, no caso da pastilha Peltier, ao contrário dos outros componentes eletrônicos, geralmente quanto mais esquenta, mais ela diminui o consumo. Então menos ela consome. Ela consome bem menos quando está fria, quando está quente. Então quanto mais você dissipa o calor, quanto mais você esfriar a pastilha, a parte de baixo da pastilha, a parte quente, mais ela vai consumir e mais ela vai esfriar aqui em cima. Então essa pastilha aqui, nós vamos medir o consumo dela para vocês verem a eficiência dela. Eu vou ligar a fonte aqui. Pronto, ligou. E já começou a gelar. E o lado de baixo esquenta bastante. Aqui eu ventilando. Temperatura ambiente aqui. Está em torno de 30 graus. A temperatura ambiente. E vamos ver aqui em cima da pastilha. Eu já estou conseguindo menos 12, menos 13. Eu já cheguei a conseguir menos 26 na pastilha, nessa Peltier da Asa T40. É muito boa mesmo essa pastilha. Realmente a qualidade dela. Vou pressionar mais aqui. O correto mesmo é colocar ela pressionada. Quando for colocar o dissipador em cima, então você deve pressionar. Para a pastilha Peltier ter uma boa eficiência, depende de muitas coisas. Por exemplo, o dissipador, a fonte, a voltagem, a amperagem que você está colocando da fonte, a voltagem que você está colocando, a numeração da pastilha, se ela é de 6, se ela é de 15 amperes. Tudo isso aí influencia. No caso, o desempenho que eu consegui, essa pastilha é muito boa mesmo, essa da Asa T40.
O desempenho que eu consegui com ela, com essa pastilha de 6 aqui, foi melhor do que com essa pastilha aqui de 15, dessa pastilha de 15 aqui com 1. E consumindo bem menos. Deixa eu ver quanto já chegou aqui. Tem algum ponto. Tem algum ponto aqui. Ela demora um pouco para atingir a temperatura mínima dela. É por isso que não dá para. Algumas pessoas tentam fazer ar-condicionado, esses projetinhos aí, não dá para fazer com a pastilha Peltier, porque a principal diferença dela para um sistema de compressor comum, sistema de compressor, é que o compressor, embora ele não atinja uma temperatura tão baixa assim, ele chega o que ali a 10, 12 graus abaixo de zero, só que ele consegue atingir essa temperatura muito rápido. Por isso que dá para fazer um ar-condicionado, todos os ar-condicionados usam compressor. E já o sistema, a pastilha Peltier, não, ela demora muito para atingir a temperatura mínima dela. Então, se você dissipar isso aqui agora, tá? E tá menos 11, menos 12. Se você dissipar esse calor que tá aqui, esse frio que tá aqui, vou botar um ventilador, vai demorar muito para ela retomar essa temperatura que tá aqui, para ela baixar de novo esse nível. Demora alguns segundos, então por isso que não dá para utilizar elas para sistema de ar-condicionado. A menos 16. Deixa eu ver se já começou a formar gelo. O gelo acaba também isolando. Lembrando também que a temperatura ambiente influencia muito. Aqui agora está na casa dos 30 graus. E cada ponto da pastilha, outra coisa que você vai perceber, cada ponto da pastilha vai dar uma temperatura diferente. Deixa eu ver. Menos 16, menos 17. Eu já cheguei a atingir menos 26. Eu não sei se eu vou atingir aqui agora. Não sei se é porque não está pressionado. Por algum motivo aqui não tá baixando mais que isso. Mas ela já chegou a menos 26. Já registrei. Eu vou colocar o multímetro aqui para medir o consumo. Pronto, já fiz as ligações aqui. Vamos ver que temperatura está atingindo aqui. É menos 21. Algumas partes dela vai atingir a temperatura mais baixa, até porque também
a base desse CPU cooler também é menor do que a pastilha. Essa pastilha aqui, todas elas medem 4 centímetros. Tá, mas aí menos 22, baixando. Aí com esse CPU cooler, com esse cooler aqui, aplicando 12 volts, no caso 12,9, aí ele consegue atingir menos 26 graus, assim, 26 abaixo de zero, foi o que eu consegui medir. Talvez chegue até uma temperatura menor. Mas se colocar 15 volts e um dissipador melhor, com a pastilha dessa, certamente ela vai para menos de 30 graus. Talvez chegue até menos 50. Dependendo da dissipação do calor ali. Mas tem que ser uma dissipação muito boa mesmo. Para ela chegar a menos 50. É muito boa essa pastilha mesmo. Agora, ao consumo aqui, ó. Deixa eu acender a luz. Consumo de 3,99 amperes. O multímetro aqui na escala 10 amperes. Vai de 3,9, 4 amperes. É porque ela varia mesmo. Se você ficar medindo, você vai ver que ela agora sobe um pouco a temperatura, ela vai baixando. Ela vai baixando gradativamente. Sem falar que o gradiente que está hoje, a temperatura que está 30 graus, então não está favorecendo. Não está favorecendo muito. Aqui. Se eu conseguisse medir a temperatura, deixa eu ver a temperatura da saída ali do fan. Aí 31 na saída. E ali embaixo não vou conseguir medir não, mas eu queria medir ali embaixo para saber que temperatura está chegando lá embaixo. Tá. 30 graus ali. Aqui o negócio tá gravando. Tá quantos graus aí? Aqui tava menos 22 a última vez que eu medi, deixa eu ver. 30. Pera aí, não tá apertado não. Aí, menos 20. Aí, com consumo, menos 22, é aquilo ali mesmo, vai chegar a menos 26, com 3,98, 4 amperes, arredondando, 4 amperes a 12,9 volts. Nos 15 volts, certamente vai atingir os 6 amperes, que é o que essa pastilha exige. E aqui, sem falar que tá formando gelo. A umidade aqui está meio alta, ela já começou a formar gelo. Aqui já é gelo. E o gelo, nessa temperatura aqui, ele acaba sendo um isolante. Então, a temperatura embaixo na pastilha mesmo tá menor do que aqui em cima. Pronto, já liguei aqui a pastilha de 15 amperes. Olha, de 15 amperes. Eu vou medir aqui minha atravessada. Menos 17. Então, essa aqui é de 15 amperes. E está consumindo 5 amperes. Mas essa dissipação aqui é pouca para ela. E 3 e pouco ia vir buscar aqui ter a apresentação. Essa conversa aqui dentro da minha para dar cachorro. Olha aí, temperatura menos 16. Por que ela chega a menos 20?
você ver que a pastilha a pastilha da asa T40, o asa T40 é bem mais eficiente do que essa pastilha comumzinha de 15 amperes. Olha aí. Lembrando também que o dissipador conta um. Então, para uma pastilha dessa daí de 15 amperes, você teria que ter um dissipador bem melhor do que esse aqui, ó. Você ligou para sua mãe? Eu? Liguei. Eu queria saber o que era. Pronto, deixei a pastilha aqui rodando um tempinho aqui para poder medir. Mas como eu falei, o gelo ele acaba sendo um isolante, por incrível que pareça. Aí, mas formou gelo já. Aí para uma pastilha dessa aqui teria que ter um dissipador bem mais eficiente e botar os 15 volts para ela conseguir atingir os 15 amperes ali e ao mesmo tempo atingir a temperaturas mais baixa. Chegou a formar gelo. Deixa eu achar a melhor posição aqui para medir. Creio que chega a menos 20 ali. Menos 20, menos 18. Não está na sua máxima eficiência. Então, para vocês verem, a pastilha de 6 da asa foi superior. Agora eu vou colocar essa de 6 amperes aqui, comum, para vocês verem o consumo e a temperatura que ela consegue chegar. Prontinho, já liguei aqui a pastilha de 6 amperes comum. Tá ligado aqui, começou a esfriar. O consumo está em 2,75 miliamperes, então 2 amperes, 0,7 é o consumo dessa pastilha. E a temperatura, por enquanto, menos 7 graus. Menos 9. Aí vai caindo aí. Certamente esse dissipador não é o suficiente para essas pastilhas. Não é a melhor eficiência. A pasta térmica também não é a melhor. Tá entendendo? Porque o consumo era para estar maior, em 12 volts. Então certamente ela não está no seu máximo. Já vi testes e cada pastilha, mesmo com o mesmo fabricante, a mesma coisa, algumas vêm com mais eficiência e outras com menos. Então já vi testes dessas pastilhas aqui chegar a menos 50. Algumas pessoas testando aí no YouTube. Mas pastilha selecionada. Então a gente pega essas comuns aqui, várias, e vai testando. Pronto, deixei uma horinha aqui para ver que temperatura consegue chegar. Vamos ver aqui. Vai chegar, eu creio que chega a menos 12. Menos 12, 13 graus. 12, 13 graus abaixo do zero. Já formou gelo aí. Você sabe que a água congela a 0 graus. Então a água vira gelo a 0 graus. E aqui está bem abaixo do zero. Então certamente vai formar uma pedra de gelo aí. E aqui está o consumo. 12,7. Se eu reduzir aqui a voltagem nessa fonte aqui, ó, ela está jogando 12,9. Eu vou reduzir aqui para 10. O consumo caiu para 2,3. E a temperatura
posição aqui para pegar uma leitura. A temperatura se manteve, mesmo com o consumo mais baixo. Então, você tem que ajustar a tensão os amperes de acordo com o seu dissipador e cada pastilha. Então, tem que fazer teste. Só fazendo teste você vai conseguir a melhor eficiência delas. Eu quero fazer uma mini geladeira usando aquele isoporzinho ali para funcionar com a placa solar. Então, o consumo 2,3. É isso aí.